Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o grande prazer de receber para uma entrevista o executivo Antônio Marcos. O Antônio Marcos é um profissional com longa experiência numa grande multinacional do setor químico petroquímico. Ele empreendeu uma carreira bem-sucedida até o presente e, recentemente, em função de uma reestruturação na sua operação, ele saiu da organização e agora, naturalmente, está em busca de uma nova recolocação. Por conhecê-lo bem, por tê-lo aconselhado no início de seu processo de transição, eu quero com grande alegria apresentar o Antônio para você e para a sua organização, pois poderá estar em procura de um executivo com a sua experiência. Ele tem formação superior, ele foi gerente de operações dessa grande indústria. Portanto, eu vou passar a palavra para ele e vou pedir para que ele explique para você, em poucas palavras, rapidinho, o seu histórico profissional. Com a palavra, Antônio. Satisfação, Gutenberg, poder estar aqui com você para conversarmos sobre a minha carreira e as minhas possibilidades futuras. Então, eu sou o Antônio Marcos, eu tenho 30 anos de experiência dentro da área industrial, desses basicamente através de duas grandes empresas, uma a Votorantim e a outra uma multinacional chamada Dow, do ramo químico e petroquímico. Eu iniciei minha carreira na década de 90, após sair da Escola Técnica Federal da Bahia, concurso de Química. Então eu ingressei na Votorantim, onde eu tive a oportunidade de, como trainee naquela época, conhecer várias fábricas do grupo Votorantim. E após todo esse treinamento eu acabei me fixando em uma fábrica em Salvador como supervisor de operações. Bom, após trabalhar 4 anos nessa fábrica, essa fábrica encerrou suas operações por questões ambientais e eu acabei tendo a oportunidade de ser transferido para dentro do próprio grupo, em uma outra unidade, mas naquele momento não achei isso interessante, porque eu já fazia um curso superior. Por essa razão, eu continuei apenas estudando, mas após 6 meses eu voltei ao mercado de trabalho e entrei numa empresa no polo petroquímico, em Camaçari, lá na Bahia, onde posteriormente a Dow adquiriu essa empresa e onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante 26 anos. Dentro desses 26 anos, 17 Gutenberg foi só naquele polo petroquímico lá, onde eu consegui ascender na minha carreira e passei por todas as etapas da carreira de técnico, alcançando o nível de coordenador, supervisor e fazendo parte do time estratégico do horário administrativo que definia os rumos da empresa. Bom, após 17 anos, essa fábrica também fechou dentro do grupo Dow e eu, como tinha uma boa reputação, tinha uma boa credibilidade, eu fui reaproveitado mais uma vez e fui transferido para uma outra unidade que ainda sobreexiste lá na Bahia, que é a unidade de Aratu, de um outro negócio. Bom, lá eu permaneci durante 4 anos e após desenvolver todas as habilidades que eram necessárias, me surgiu uma oportunidade em São Paulo para uma posição dentro da Dow, que é a posição que dentro da Dow é o nível hierárquico mais elevado da carreira dos técnicos, que é o conselheiro técnico líder. Então, após eu concorrer a essa vaga e obter êxito, eu me mudei para São Paulo, a cidade de Jacareí, onde eu exerci essa atividade durante 3 anos. Então, eu ajudei bastante, né, na melhoria, na implementação de algumas tecnologias dentro dessa unidade, o que com certeza contribuiu para uma promoção minha agora para gerente de operações. Então, após 3 anos, eu fui promovido para gerente de operações. E nos últimos 2 anos, eu geri 2 unidades estratégicas lá, inclusive uma que é relacionada ao meio ambiente, que eu reputo bastante importante. E no final de dezembro de 2021, eu recebi a notícia, né, que não é das melhores que a gente recebe, mas faz parte da nossa evolução, que a empresa estava rescindindo um contrato por questões estruturais. Então hoje eu estou aqui à disposição, né, buscando uma nova oportunidade. Muito bom. Antônio, essa é uma experiência muito ampla, muito vasta, naturalmente, que para a gente sintetizá-la em poucos minutos é muito difícil. De qualquer forma, você tem a reputação de ser um bom profissional e ter feito um trabalho excelente na Dow. Até porque a Dow, como você mesmo sabe, é uma grande escola. A Dow tem formado uma quantidade enorme
de grandes profissionais. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho de trabalhar para a Dow em função disso. Mas eu tenho outra pergunta para você. Quais foram 2 ou 3 projetos importantes dos quais você participou durante os seus últimos 2, 3 anos na Dow? Bom, eu participei de um projeto que eu reputo bastante importante, porque tem relação direta com o desenvolvimento de pessoas, que é a inserção de mulheres dentro do time operacional. Então eu fui responsável em fazer a contratação, o treinamento, o acompanhamento dessas pessoas que estão lá ainda, executando as atividades da melhor forma possível, mostrando, né, cada vez mais que não existe diferença de gênero. Além desse projeto que foi exitoso, fizemos também um projeto que a gente transformou resíduos que nós gastávamos valores vultuosos para queimar em um produto que a gente considerava subprime, mas com grande valor agregado. Então isso acabou tendo um retorno significativo para a empresa, inclusive digno de reconhecimento internacional, né, pela matriz lá nos Estados Unidos. Isso eu realmente me orgulho de ter participado em todas as etapas. E o outro que eu também considero inteligente assim, é o relacionado a treinamento de pessoas. A gente desenvolveu vários grupos operacionais, fazendo com que todos desenvolvessem várias habilidades que fizeram com que o time ficasse em um patamar muito mais elevado de performance, dando um retorno bastante significativo também para a empresa. Então foi basicamente esses 3 projetos interessantes que deram retorno e continuam dando retorno. Esse projeto inicial ao qual você se referiu, a inserção das mulheres, é muito interessante. A Dow tem um programa muito valioso nesse sentido. Eu mesmo hoje estava almoçando com o vice-presidente de uma grande organização e ele me dizendo: Gutenberg, as mulheres vão bater de longe nos homens. Ele falou: hoje, quando você procura bons profissionais, o que aparece para você de melhor são as mulheres. As mulheres parecem que são mais inteligentes, mais esforçadas. E eu, quando olhei o ambiente onde eu estava, que era um restaurante chique, ali na região da Paulista, eu disse: meu Deus, estamos cercados de executivas. Todas extremamente bem vestidas, todas extremamente profissionais. Eu disse: o mundo é realmente das mulheres e vai ser. Então esse é um projeto muito interessante. Muito bom. Uma terceira pergunta para você, Antônio. O que você, com a sua ampla experiência em 2 grandes grupos, o Grupo Votorantim, que é um grupo maravilhoso. Eu já trabalhei muitos anos para o Grupo Votorantim, na época que o doutor Antônio era vivo. Visitei várias de suas indústrias com o seu filho Rubens e com o próprio Antônio Filho, e fiz uma quantidade enorme de projetos para o Grupo Votorantim. Um grande grupo, inegavelmente. Íntegros, honestos, sérios. E quando você se refere a Dow, é outra escola gerencial, não é? Muito bom. Mas eu quero saber, eu quero que você me diga aí 3 coisas que você pode fazer para uma empresa ao assumir uma nova posição de gerente operacional. Bom, existem alguns valores na empresa que estão relacionados diretamente à própria sobrevivência da empresa. A gente não pode perder nunca isso de vista, né? Que é a lucratividade da empresa e a competitividade da empresa. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente e fazer com que as pessoas, os colaboradores, entendam isso. Então, qual é a ideia? A ideia é sempre que você, através de uma conversa transparente, você transmita esses valores para todas as empresas, todas as pessoas da empresa, de forma que você garante que todas as pessoas elas passem a rimar para o mesmo lado também. Isso é muito importante na organização. A partir daí você tem agora as metas, né? Então as metas são de acordo com esses valores mágicos que eu acabei de citar. Então as metas têm que ser alcançadas, têm que ser buscadas, têm que ser compartilhadas com as pessoas e a gente fazer com que essas pessoas entendam que a gente está buscando o que é de melhor para a empresa, que consequentemente vai alcançar também essas pessoas e seus resultados. Então eu acho que são coisas que a gente tem que nunca perder de vista com relação à empresa. E o resto é sempre sentar e, através da transparência, a gente conversar, definir não só metas claras, mas também aquelas metas que a gente de fato, né, consegue alcançar para evitar que exista algum tipo de frustração aí. É isso mesmo. Da equipe. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do executivo, do empresário, bem-sucedido empresário, Abílio Diniz. E ele dizia o seguinte, que uma empresa para ter sucesso, ela precisa de 2 coisas, gente
Pessoas comprometidas, preparadas, identificadas com os valores da organização e por aí afora. E em segundo lugar, os processos. E você tem de preparar essas pessoas para gerirem os processos. Eu achei muito interessante aquele comentário do Abílio Diniz. Muito bom. E a minha última pergunta para você, eu gostaria de saber de você. Você ao ser contratado, o que é que você pode fazer por essa empresa que ele contratou? Porque hoje as empresas estão esperando o quê? Lucratividade, produtividade, não é? Inovação, etc, etc. Bom, eu estou na melhor fase da minha vida, né? Eu estou assim, extremamente amadurecido com a quantidade de experiências e rapidamente eu citei aqui alguns reveses que aconteceu, né? Então eu acho que isso é muito importante. Quando você atinge uma maturidade, você tenha vivido algumas experiências, ainda que sejam não muito positivas, né? Exatamente. Então eu tive a oportunidade, pelo fato de ter fechado algumas fábricas, de ter sido transferido, de passar por alguns reveses, começar do zero, voltar a ter a credibilidade das pessoas, desenvolver toda uma técnica, né, de relação interpessoal com as pessoas, de forma que, ainda que fosse uma pessoa experiente chegando num ambiente novo, que isso de alguma forma não gerasse ameaça, muito pelo contrário, participasse de todas as atividades da organização, de forma que gerasse uma relação de confiança. Então eu acho que eu fui exitoso nisso aí. E ao final isso acaba trazendo para você uma bagagem que torna você muito mais preparado para qualquer situação adversa que possa acontecer. Então eu acho que isso é fundamental. Nesse mundo que a gente vive dinâmico, você tem que ter profissionais capazes e maduros o suficiente para, diante de situações adversas, saber se comportar da forma mais equilibrada e passar essa ideia de confiança a todo o grupo e a toda a organização. E eu me considero certamente no melhor momento da minha vida em relação a isso. Ô, Antônio, eu gostaria de ficar conversando com você mais tempo, até porque você é uma pessoa experiente, uma pessoa que pode ensinar a mim e aos nossos telespectadores. De qualquer forma, eu quero falar para você diretamente, que é um recrutador, que é um headhunter, que é um presidente de empresa, um vice-presidente, não importa qual a sua posição na organização. Se você estiver necessitando de um executivo experiente, preparado, versátil, com múltiplas experiências e que pode agregar grande valor à sua empresa, eu gostaria que você me abordasse diretamente ou, por meu intermédio, abordasse o Antônio, porque ele está pronto, ele está maduro para chegar na sua empresa e dar uma grande contribuição. Portanto, eu quero agradecer a você e eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que você não ficará desempregado, até porque o histórico de todos os executivos da Dow que passaram pela minha empresa, todos, absolutamente todos, se recolocaram. Não entra nesta contabilidade aqueles que constituíram o negócio próprio, foram poucos, talvez 3 ou 4, mas o resto, todos se empregaram. Eu tenho certeza que, a despeito dos reveses do mercado de trabalho, você vai se recolocar muito em breve. Portanto, me ligue e eu terei o maior prazer em apresentar o Antônio para você. E para você que me assiste, que me acompanha, eu quero lhe agradecer pelo seu tempo e pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores. E lá você terá inúmeros trabalhos que certamente lhe beneficiarão como uma executiva ou como um executivo. Se você quiser nos contatar, você pode mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br ou então ligar diretamente 3253-3599. Portanto, Antônio, muito obrigado a você mais uma vez e para vocês também. Muito obrigado pela sua paciência e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim quiser. Até lá!